Oi, oi, oi! Chega mais ao Band Placar que tem oferecimento BandBet. Bora falar de dois spots importantes. Hoje, um antecipando, né, o jogo de amanhã, a rodada do Brasileirão de volta, e a NBA, a final, está rolando, está acontecendo e promete, Berna. Não sei se 7 jogos, mas eu vou torcer para 7 jogos. A série está em 1-1 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Hoje o jogo é na casa do Indiana, que já pelo menos venceu um na casa do Oklahoma City Thunder e que depende muito esse time do Indiana, do Tyrese. O Tyrese Haliburton é o cara do time, né? É o armador. Você falou que ele jogou mal, jogou bem no primeiro jogo, Sim. Foi decisivo para a vitória, e jogou mal no segundo jogo. Quem sabe nesse terceiro jogo em casa ele consiga estar num dia iluminado e levar o Indiana a mais uma vitória. Exatamente, né? Lembrando que o Indiana Pacers já quebrou o mando de quadra do Oklahoma City Thunder, vencendo a partida fora de casa, o primeiro jogo da série. Então, se o Indiana ganhar todos em casa, em Indianápolis, no Gainbridge Fieldhouse, o Indiana Pacers será campeão pela primeira vez na sua história da NBA, façanha que nem Red Miller conseguiu nos anos 90, o maior jogador da história do Indiana Pacers, mas a história de Tyrese Haliburton ainda está sendo escrita, né? Um jogador que vem sendo decisivo em todos os playoffs com a camisa do Indiana Pacers. Veja, o impossível não existe para a equipe de Indianápolis. O time bateu o Milwaukee Bucks na primeira rodada de playoffs, o time do grego Giannis Antetokounmpo, que por sinal estava ontem na Arena Corinthians assistindo ao jogo do Brasil contra o Paraguai. Depois, contra todas as expectativas, eliminou o Cleveland Cavaliers, que era o melhor time da Conferência Leste na temporada regular. Sim. E aí foi encarar o New York Knicks num confronto de muita rivalidade. Rivalidade histórica que remonta aos tempos de Patrick Ewing com a camisa do New York Knicks e de Red Miller com a camisa do Indiana Pacers. Mais uma vez, sobressaiu o físico da equipe de Indianápolis, que acabou se classificando para as finais da NBA, muito graças ao talento do Tyrese Haliburton, evidentemente. Mas ele é ladeado por dois jogadores muito bons. O Pascal Siakam, que você vê na imagem, né, já um veterano camaronês, jogador que é um coadjuvante, mas foi muito decisivo nas finais de conferência contra o New York Knicks. E tem o pivôzão Miles Turner também, né? O homem grande, o cara que joga no garrafão, que é muito importante para a equipe do Indiana Pacers. Se a gente fala de um lado do Tyrese Haliburton, do outro a gente deve falar sobre Shai Gilgeous-Alexander, jogador canadense que é armador também do time de Oklahoma e comanda essa equipe, inclusive na última partida, no jogo 2, vencido por Oklahoma, fez 34 pontos. Foi o MVP da temporada. Não sei se será o MVP das finais, mas na temporada ele foi. Ou seja, tudo passa pelas mãos dele. Também é um jogador que tem excelentes coadjuvantes ao lado dele. Eu cito o Jalen Williams, conhecido como J-Dub, e também o Isaiah Hartenstein, dentre outros jogadores, que são muito bons na equipe de Oklahoma. Vale lembrar que nenhuma das duas equipes conquistou um título na história. Dá para falar que o Oklahoma tem um, porque o Seattle Supersonics foi campeão em 1979. A franquia sai de Seattle em 2008 e vai para Oklahoma City. Então tem um título por outra cidade no Seattle Supersonics, uma equipe que acabou, que tinha em 1979 o grande Dennis Johnson, que depois marcou a época no Boston Celtics. Então é um jogaço de basquete para você, com transmissão na tela da Band, a bola sobe às 9h30 da noite e claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você, eu prometo, hein? Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Ou, se preferir, você pode digitar no browser de sua preferência, bandbet.bet.br. E aí a mágica acontece, você acessa a capa do site e vai clicar no botão NBA Finais. E aí tem uma super combinada com odds turbinadas e exclusivas para você em BandBet Multiplica. E tá moleza essa, moleza. Porque eu acho que o Indiana Pacers vai ganhar. Ok. Tá? Vai jogar em casa com a sua torcida, eu acho que ganha o jogo. O fator quadra vai ser determinante nessa série, porque são duas equipes muito boas, é um duelo muito equilibrado. E aí o Tyrese Haliburton, que é o craque do time, para marcar mais de 15 pontos. Num dia ruim,
que aconteceu no último domingo, ele marcou 17. Então é óbvio que ele vai marcar mais do que 15 pontos. E aí é o seguinte, essa combinadinha na BandBet tá pagando R$4 contra R$ 3,40 no mercado que tá comendo poeira. Ou seja, BandBet um lance infinitas possibilidades, literalmente com as melhores oportunidades no mercado para você. Então não perca essa combinada em BandBet Multiplica. Agora, para tudo que eu tenho um recado para você. BandBet vai te dar um mega presente hoje para você que assiste ao Band Placar. É o seguinte, você vai apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e vai acessar a capa do site bandbet.bet.br. E aí é o seguinte, você vai fazer o login, acessar a aba Promoções e digitar o cupom desta quarta-feira, que é Placar TV. Tudo junto com letra maiúscula, Placar TV, tá? E aí você ativa o seu cupom de R$5 para esta quarta-feira. Vale lembrar que essa especial é válida para você que já tem um cadastro na BandBet, ou seja, uma conta ativa, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você? Então corra, porque o cupom é limitado. Não perca essa mega oportunidade que a BandBet está te dando de presente. Consulte termos e condições no site, é muito importante que você faça isso. E a gente sempre lembra, né? Porque é para você jogar com responsabilidade e que é só para maiores de 18 anos. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que está de volta amanhã, né, Isa? Finalmente acabou a data FIFA e agora os times retornam às atividades no Brasil com um grande clássico do futebol brasileiro amanhã. Pelo menos acabou com uma vitória do Brasil e com a vaga confirmada para a Copa do Mundo. Agora, falando de futebol brasileiro, temos um duelo entre Grêmio e Corinthians, é o 11º, que é o Corinthians contra o 12º, que é o Grêmio na tabela do Brasileirão, ou seja, confronto direto, vale muito para as duas equipes. O Grêmio tentando se recuperar, é verdade que nos últimos tempos conseguiu aí 3 vitórias consecutivas na temporada, o que foi Venceu um grande Juventude avanço. Na última, né? Exatamente. E o Corinthians altos e baixos com muitos desfalques, Berna. É uma data FIFA, é um retorno de data FIFA, o Corinthians tem muitos jogadores nessa data FIFA, inclusive o Memphis não deve ter condição de jogo, porque jogou 100% as duas partidas da Holanda. Então, o Corinthians que deve ter a sua defesa quase ideal, mas do meio para frente muito mexido, com 5 jogadores relacionados que são da base. Difícil essa missão para o Dorival Júnior. Muito difícil. O Dorival Júnior vem fazendo um trabalho muito ruim à frente do Corinthians. O Corinthians não tem novidades em relação à equipe que era treinada pela dupla Ramon Emiliano Dias. Ainda perdeu um pouquinho a criatividade. Talvez melhorou um pouco defensivamente. Defensivamente melhorou, não dava para piorar, né? Mas sumiu a criatividade do ataque. Mas a criatividade acabou muito por decisões erradas do Dorival Júnior, aquela história de escalar o Ranieri um pouco mais à frente, ele não sabe fazer isso, com o Maicon mais centralizado à frente dos zagueiros. Fato é que o Memphis Depay não vai entrar em campo, muito provavelmente, e o Yuri Alberto tampouco, porque está machucado. Então o Corinthians, de repente, vai com Thales Magno e Héctor Hernandes. Ou com o Romero, que jogou uma parte da partida do Brasil ontem contra o Paraguai, claro, pela seleção albirroja, sendo titular. Então o Corinthians que tem alguns problemas, em que pese o fato de a defesa ter o retorno do Hugo Souza, né, que não esteve em campo, então deve atuar com a camisa corintiana, Mateuzinho, André Ramalho ou Gustavo Henrique, atenção, pode acontecer, exato. Kaká e Andilleri pela lateral esquerda. Do lado do Grêmio, também há dúvidas do técnico Mano Menezes. São 3 jogadores que preocupam. O principal deles é o centroavante Martin Braithwaite, que sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Juventude, então não sei se ele vai ter condições de jogo. Talvez o Cuéllar, que é volante, volte a atuar na equipe titular, e o Monsalve também. São 3 jogadores que treinaram ontem em Porto Alegre e, de repente, pintam como novidades para o técnico Mano Menezes. Lembrando que o Vidiaçante jogou muito tempo na partida contra o Brasil ontem, ele é paraguaio. Então não sei se terá condições de jogo, é um absurdo jogar 2 dias depois da data FIFA. Esses jogos deveriam ser disputados no final de semana, mas aí haveria a concorrência com a Copa do Mundo de Clubes, que começa no próximo sábado, com live aqui antes da partida de pré-jogo para Al Ahly e Inter Miami. Claro que a BandBet está com você nesse retorno do Campeonato Brasileiro
de futebol, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado finalmente para a capa do site. Eu coloco na tela para você agora as melhores oportunidades do mercado para essa partida. Claro que tem aqui Bandbet Multiplica, eu já falo para você com odds turbinadas desse jogo, mas também você pode criar a sua aposta nessa partida, lembrando que a bola rola amanhã às 8 da noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Vamos aqui criar uma aposta, você acha que vai dar o quê, Isa? Eu acho que vai dar empate. Empate, é uma boa pedida. Mais ou menos de 1,5 gols. 1-1? Acho que 1-1. 1-1? Tá, então mais de um gol e meio. E aí, a gente tem que ver aqui um jogador para marcar. Eu vou no Kiki Oliveira. Então vamos de Kiki Oliveira. Jogador que é o melhor do Grêmio, ponta. Você está defendendo essa tese É aqui. o melhor jogador do Grêmio, o Christian Oliveira, que esteve com a seleção do Uruguai, mas não entrou em campo ontem na partida disputada no Estádio Centenário contra a Venezuela. Então eu acho que ele vai às redes, joga muita bola esse uruguaio. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.